Boa noite. Bem-vindo à casa do Pai. Amém? Tem alguém aí perto de você que você ainda não cumprimentou? A paz do Senhor para ele aí, diz: e aí, tudo bem? Se estiver longe, dá um tchauzinho aí. Oi, beleza, Jesus te ama e eu também. Dá um abraço apertado aí em quem está pertinho de você. Bom que nós podemos estar juntos na casa do Senhor, amém? Pode sentar. Bem-vindo. Tem alguém que nos dá o prazer de estar aqui pela primeira vez? Tem alguém assim que não professa nenhum credo religioso, mas nos dá o prazer de estar aqui? Está ali uma senhora, aplauda o Senhor pela vida dela. Tem mais alguém aqui, tem mais alguém aqui. Ali eu já aplaudi, onde é que tem mais? Ali, olha, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos. Aqui, Deus abençoe ali aquela senhora abençoada, amém, glória a Deus. Tem mais alguém? Olha que coisa linda. Deus abençoe. Aqui não é outro lugar senão a casa do papai. Então fique à vontade e vamos juntos desfrutarmos desse tempo de comunhão, desse tempo de alegria, desse tempo de estarmos na presença de Deus, desse tempo de nós exercitarmos, né? Igreja. Hoje nós vamos falar sobre igreja. Diga igreja. Igreja é tão interessante, igreja, que quando você fala igreja, você já ri. Não é? Igreja. Ó. Diga igreja. Não fica feio você ficar igreja. Mas percebe? Você fala igreja, você já abre um sorrisão. E a gente vai entender hoje porque a gente ri. Porque é maravilhoso nós entendermos o princípio verdadeiro, a razão, né, que nos faz encher o nosso coração de alegria, de força, encher o pulmão de ar para com força a gente dizer: eu sou igreja. Quem é igreja aqui? Quem pode aplaudir ao Senhor porque é igreja aqui? Amém? E nós estamos na série desse mês falando sobre respeito dentro do nosso ano da remissão. Essa camisa está à venda até. Se quiser comprar, fica à vontade. Passa lá na lojinha da igreja. Eu vim proposital, porque assim, sou garoto propaganda. Tá? Então passa lá. Nosso ano da remissão, que é um propósito, que é um direcionamento, que é uma palavra rema para as nossas vidas, e é algo que nós estamos nos colocando diante de Deus e buscando. E dentro disso, a cada mês a gente tem experimentado e vivido palavras de Deus para a nossa vida, para nós refletirmos, e nós nos direcionarmos na busca daquilo que Deus tem já reservado para nós. Isso é maravilhoso. E dentro daquilo que, de uma forma tão maravilhosa, já foi ministrado aos nossos corações, nesta série deste mês, série Respeito, quantas coisas nós passamos a ver, que nós precisamos nos posicionar, nós precisamos agir e considerar e respeitar, acima de qualquer coisa, justamente a nossa posição dentro de uma visão daquilo que são os fundamentos que deveriam reger a humanidade, e como a humanidade desobedece e a igreja ela é obediente, Então, nós vivemos esses princípios que fundamentam a nossa fé.
e que fazem com que, quando nós respeitamos isso, nós possamos ser respeitados também pela fé que nós confessamos e pela prática de vida que nós temos, e assim nós somos encontrados. Amém? Literalmente, e exatamente assim, para aqueles que querem questionar ou não querem procurar muito, porque estante hoje está em falta, as casas ficaram muito pequenas, e aí não tem mais estante de livros. Então, assim, ninguém tem mais nem dicionário, que antes tinha poucos, era o Aurélio, agora depois vieram um monte, e hoje tem o quê? O Google. Então, transcrevi o que o Google diz a respeito de igreja. E literalmente, está lá escrito, pode colocar significado de igreja lá no Google. Agora não, agora você guarda esse celular no nome de Jesus Cristo. O máximo que você pode fazer é compartilhar o link do culto. Falando em link do culto, Deus abençoe a sua vida, que está nos assistindo, que está em casa, aos nossos queridos e amados irmãos que fazem parte do nosso ministério Vida Nova, que também tem se acompanhado, assistido às séries nas nossas igrejas, e você que está conosco. Se estiver conosco pela primeira vez, também dá um oi aí, que a gente quer louvar a Deus pela sua vida também. E quando você estiver lá, curte, coloca um like, né? Literalmente, igreja é uma comunidade composta por cristãos. Então, igreja é de cristãos, né? E a gente vai entender porque o Google descobriu isso. Igreja é uma comunidade composta por cristãos que formam um corpo social organizado. Olha, igreja é organizada. É o significado pelo Google do que é igreja. Então, igreja é composta por uma comunidade de cristãos que formam um corpo social, ou seja, que faz parte da sociedade, é um grupo da sociedade organizado, não pode ser desorganizado, instituído por Jesus Cristo. Está escrito assim no Google. Diz que foi instituído por Jesus Cristo. E o que eu acho impressionante é que tem crente que ainda não sabe o que é igreja. Quando até o Google sabe. E diz que foi instituído por Jesus Cristo. Fantástico isso, né? Nós podemos ver que nesses tempos modernos, como bem disse o pastor Lucinho, informação é o que não nos falta. O que nos falta é a prática, né? Então, se nós queremos entender, saber o que isso representa, o que isso quer dizer, está fácil de saber o que é. Viver, aí é uma decisão. Ser, é uma decisão. Mas o que é isso? E está claro para qualquer um entender o que é ser igreja ou o que é uma igreja. Isso é tão maravilhoso porque isso simplesmente é o entendimento, claro, de coisas que são extraídas do livro sagrado. Livro sagrado. A Bíblia é extraído do livro sagrado. Quando a gente fala assim, o livro sagrado, a gente, às vezes até de tanto falar Bíblia, aí a gente esquece que ela é o livro sagrado. A gente verbalmente diz a palavra de Deus e se esquece que a palavra de Deus é essa Bíblia, é o livro sagrado.
E todas essas concepções foram extraídas, essas informações, esses conceitos e esses princípios deste livro, que está disponível no seu celular. Eu ia dizer na sua mão, mas para ser mais claro, como hoje a gente não anda mais com a Bíblia, e eu não estou aqui fazendo uma crítica, mas está disponível. Se você não a tem no seu celular e não tem uma em casa para ler, baixe o aplicativo. E você terá na versão que você quiser. Bonitinho lá. E é de graça. Você não paga. E neste livro sagrado, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, traz justamente a origem que a gente se esquece. Eu digo que a gente se esquece porque quando a gente deixa de viver alguma coisa ou praticar alguma coisa que a gente esqueceu. Diz a origem do conceito que se formou a respeito do que é a igreja. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 16 a 18, aonde nasce o que origina a igreja. Mas vós, continuou ele, Jesus, quem dizeis que eu sou? Ele estava batendo um papo com os seus discípulos. E aí, ele perguntou antes disso, o que é que estão dizendo a respeito de quem eu sou? Lembre-se que depois nasce o cristianismo, a tal da comunidade cristã, que o Google fala. E ele estava justamente começando a construir essa ideia, a estabelecer esse princípio, porque Jesus precisava ensinar, porque Deus sempre fez com que, ou lutou para que houvesse uma relação entre o homem e Deus, e houvesse uma manifestação da presença de Deus, do poder de Deus no meio da humanidade. Então, se você pega de Gênesis até Apocalipse, quando você pega o Antigo Testamento, você vê que Deus está preparando. Aí Deus, você vê lá em Gênesis que ele se encontrava com o homem peca, o homem tem que ser separado, Deus não pode chegar mais. Aí ele começa a se revelar em momentos e momentos a homens, ele chama homens de forma específica, individualmente, para ele poder falar, e ele chama um homem que o obedece, ele diz, eu vou fazer de você uma grande nação. Aí ele forma um povo. Depois que ele forma um povo, aí ele vai e continua o propósito dele para que desse povo se chegue depois ao Salvador, Jesus. E agora Jesus, que vem ao mundo, que cumpre a grande promessa, ele tem uma missão de dizer como daqui em diante Deus vai continuar se revelando, como é que Deus vai continuar se apresentando, como é que vai ser estabelecida a relação entre o homem e Deus. Então nada está desassociado, nada está solto. Por isso que ele começa a se preocupar, porque Jesus é didático. Ele diz, o que estão dizendo por aí que eu sou? Eu preciso saber o que estão achando que eu sou. Aí diz, disseram que você é o Messias, disseram que você é isso, que você é aquilo, disseram que você é um louco, disseram que você é de Satanás, porque você fica dizendo que é filho de Deus. Disseram tudo que estavam dizendo a respeito de Jesus. Aí Jesus olha para os seus discípulos e diz, vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Aí uns disseram lá, tu é profeta, tu é isso, é aquilo outro. E aí, respondeu Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi a carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro,
E sobre esta pedra edificaria a minha igreja. Sobre esta pedra há justamente revelação que Pedro estava tendo da parte de Deus a respeito de quem era Jesus. E sobre esta pedra edificarei o quê? O quê? Me ajude a pregar. E sobre esta pedra edificarei. Aí nasce a igreja. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Glória a Deus, aleluia. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. Contra ela quem? Contra ela quem? Quem é a igreja? Qual é o fundamento da igreja? A revelação de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo que veio a este mundo para trazer salvação. Este é o fundamento e a origem do que nós somos, a igreja de Jesus Cristo. Quando a gente começa a olhar, que a gente olha a promessa, mas não olha para a razão da promessa. Ele está dizendo que fundamenta a igreja na verdade que é Ele, ou que Ele é, e Ele diz, sobre esta verdade as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso estar nessa verdade, eu preciso estar com minha vida fundamentada no Cristo, o Filho do Deus vivo, para que justamente as portas do inferno não prevaleçam contra a minha vida, porque aí eu sou igreja. Quando eu não estou fundamentado em Cristo, o Filho do Deus vivo, então antes de você falar da promessa, fale da razão da promessa. Fale do resultado da promessa. Fale da motivação da promessa. Porque a falência da nossa fala é resultado da mentira que nós vivemos. Na prática, daquilo que nós dizemos que nós somos e não somos. O que isso tem a ver verdadeiramente conosco? Porque é uma relação, tem uma relação direta. E quando eu vou para os Efésios, a carta escrita aos Efésios, eu encontro a razão disso, o que é que isso tem a ver conosco. Efésios capítulo 2, a partir do versículo 8 até o versículo 22. Pastor, o senhor vai ler tudo isso? Vou. Quem não lê em casa vai ler hoje. Estão comigo? Tem um tempo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. O que ele está falando? O que ele formou. O que ele formou? A igreja. E quem é a igreja? E nós só somos igreja porque nós somos salvos. Mediante o quê? A minha incredulidade? Não. A minha? Isso não vem de mim mesmo. Estou salvo. Não. Não vem de vós. É dom de Deus. É Deus quem faz. E também não adianta achar que você vai comprar, porque não é de obras, ou fazer com que aconteça, porque não é, justamente para que ninguém se glorie. Nós fomos feitos,
ou esta obra-prima da salvação, que forma e fundamenta a igreja, é uma obra feita por Deus, criado em Cristo para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Não é pelas obras, mas é para as obras. Veja que ele diz que, e sendo, nós vamos fazer boas obras. Não é de obras para que ninguém se glorie, porém sendo, nós faremos boas obras. Porque é o testemunho da fé. Portanto, lembrai-vos de que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão por aqueles que se intitulam circuncisos na carne, por mãos humanas, naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. De que ele está falando? Está falando da circuncisão pela qual o povo de Israel passava como religião, como algo sacro para eles, e agora daqueles que são chamados pela fé, ou mediante a fé, na qual a salvação não estava condicionada justamente à mão de obras, ou por obras, nem por nenhum sacrifício humano. E esses somos nós, filhos por adoção. Mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estavais longe, fostes aproximados pelo sangue de Cristo, porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade, aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criassem em si mesmo um novo homem, fazendo a paz, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, evangelizou paz a vós outros que estáveis longe, e paz também aos que estavam perto, porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Glória a Deus. Assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus. Lembra que ele falou? E sobre esta pedra, ele está dizendo, sobre Jesus, a pedra angular, a pedra fundamental, a pedra base, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor, no qual também vós juntamente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. Você entendeu o que é que nós temos a ver com isso? Neste fundamento, nós fomos constituídos pela fé e por aceitar agora na família de Deus. Esta comunidade é a comunidade, não uma comunidade qualquer, mas a comunidade daqueles que são os filhos de Deus. Por misericórdia, por amor, pela cruz que está vazia, Ele consolidou, Ele estabeleceu a paz, a aliança, o conserto, a ligação, a interlocução, a presença dEle. Tudo isso que Ele sempre almejou e que Ele vem ao longo da história da humanidade construindo. E quando Ele chega e vê o que os homens fazem, pela sua carnalidade, pela sua concupiscência, pelo seu pecado, pela sua mente pecaminosa, de fingir
Deus ao longo vai procurando estreitar uma relação íntegra, na qual Ele diz: eis que virá o tempo e já chegou, em que eu não procurarei homens, ou eu não estarei presente em templos feitos por mãos de homens, mas eu procurarei adoradores que me adorem em espírito e em verdade. E justamente a constituição disso é a igreja. E a igreja é justamente a concepção de pessoas que adoram a Deus em espírito e em verdade. Aí o inimigo vem depois disso e começa a desconstruir o que é o estar em espírito e em verdade. E aí começa a colocar coisas para que justamente a gente perca o sentido, a lógica da verdade do que Deus estabeleceu através de Jesus Cristo. Veja que, pela figura representativa do que simboliza a Arca da Aliança, quem já ouviu falar da Arca da Aliança? A Arca da Aliança ficava no lugar Santo dos Santos. Ela representava a presença de Deus. O que era que tinha na Arca da Aliança? As tábuas da lei, um vaso com maná e a vara de Arão que floresceu. Quando foi decidido quem vai ser, quem é o sumo sacerdote, vara, prova, vara, a vara que florescer, essa vai ser do sumo sacerdote. Quando Cristo ressuscitou, o que é que foi rasgado? Que dividiu o lugar santo do lugar? O que era que estava lá? Que só era acessível ao sumo sacerdote? A gente lê, mas a gente não procura entender. A Arca da Aliança. Só quem tinha acesso à presença real ali de Deus, só quem podia tocar na Arca da Aliança era o... Agora, quando Jesus, o sumo sacerdote, ele vence, o véu do templo é rasgado de baixo. Foi lá que alguém foi? Não, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. Era Deus dizendo: acabou, você agora tem acesso à minha presença, porque ali está o sumo sacerdote, ali está também aquele que cuida e ama, a demonstração do amor de Deus através do maná que era suprido e dado todo dia. E ali estão as tábuas da lei, os princípios agora acessíveis a mim e você. Agora você conhece a verdade, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a gente vê isso, e a gente se esquece, por isso que a gente perde a guerra, a batalha, que a guerra vai ser no final. Por isso que a gente perde batalhas diárias. Por isso que a gente fraqueja na fé. Por isso que a gente negligencia. Porque nós não entendemos e não damos o devido respeito à igreja que eu e você somos, ou que deveríamos ser. Porque quando nós entendemos o que é igreja, a gente aprende o que não é igreja. E o que não é igreja? A igreja não é uma instituição religiosa feita por homens e cheia de regras. Igreja não é isso. Mas eu estou aonde? Eu não estou na vida nova? E você acha que Jesus vai vir buscar a sua vida nova? Ia ser caro, meu irmão, que a gente ia cobrar esse negócio. Eu já ia, já que não dá para vender terreno no céu, mas eu ia vender a cadeira. Uma franquia dessa? Não? Igreja não é instituição religiosa, feita por homens cheios de regrinhas. Mas pastor, por que tem regra? A gente chega já lá. A igreja não é um CNPJ.
Mas tem sempre, lógico que tem, senão a gente é preso, paga multa. São coisas humanas, são coisas que perecem. Amanhã pode ser eletrônico, sei lá. A Bíblia já está no WhatsApp, quer dizer, a Bíblia já está no WhatsApp também, que manda um versículo hoje. A Bíblia já está no celular. Daqui a pouco as coisas vão virar outras. Isso é humano. Mas nada disso pode tirar a essência, pode tirar o princípio, a lógica. Por isso que a gente perde a lógica. E depois a gente diz, o que eu estou fazendo aqui? Não é um prédio feito por mãos de homens. Nós acabamos de ler, citar o que está escrito pelo próprio Jesus, quando ele encontra a mulher no poço, ele explica para ela, porque eles estavam discutindo lá lugar, a mulher estava dizendo, mas esse poço é não sei de quê, esse poço é nesse poço, é no templo, é no poço, é no templo não sei de quê, é no monte não sei de onde. Jesus disse, não é nada disso. Foi ou não foi assim? Foi. Não é um lugar de idolatria, pastor. E a gente idolatra aqui, idolatra pastor, idolatra o teu lugar. Pensa que não? Idolatra. Senta todo dia no mesmo canto e quando chega que alguém está sentado, não leva. Se alguém estiver sentado, diz, aí é meu lugar. Chegue cedo. Eles chegam cedo. Idolatra lugar. Lugar ali, lugar aqui. Lugar ali. Lugar ali. Idolatra lugar. E vem fazer, dizendo, eu vou servir a Deus. Mentira! Você vem alimentar a sua idolatria. Fariseu, hipócrita. Isso a conta não vai dar certo, não vai fechar a conta no final, porque a Bíblia chama esse sacrifício de tolo. Não é um clube social dos mais santos. Aí quando passa na rua, ou diz que vai para a igreja, é para recriminar, para dizer que o outro não vai, diz, eu estou indo para a igreja. Já dizendo para os outros, seus pecadores miseráveis, vocês vão para o inferno infeliz, eu estou indo para a igreja. Você está vindo para a igreja nessa concepção? Fique em casa. Hashtag fique em casa, acabou a pandemia, né? Um lugar de competição de quem é melhor que o outro. Igreja não é isso, mas muitos têm transformado a igreja nisso. Não sei porque o apóstolo escolheu eu para esse dia. Na missão de servir ao Senhor como gestão dos ministérios. Oi, vem, é hoje. Está gravado. Aquela nhenhenhen, roinha. Porque fulano, que ministério, tal. Que minha verba é menor do que a do outro, né? Porque eu faço mais, porque meu ministério é mais sacrificoso, porque eu oro mais, porque eu venho mais vezes à igreja. Foi o que o apóstolo Paulo disse, no que se refere à igreja. Quanto mais eu faço, menos, nada, isso é absolutamente nada, diante do sacrifício que Ele fez por mim e por você, não é absolutamente nada. Então não venha prestar conta para mim, você presta conta para aquele que sabe muito bem o que Ele fez por você e por mim. Se estamos fazendo para contabilizar com o pastor, com o apóstolo, com um crente do lado, com o outro, para dizer que você faz mais ou faz menos,
A Bíblia deixa claro que você já perdeu o seu galardão, porque você quer honra aqui. Então vem cá, sobe que eu digo tudo que você faz, e você já perdeu o seu galardão no céu. Agora um detalhe, aqui, fecha a conta, você tem que fazer tudo de novo para vir aqui de novo. Lá não, o que você faz para ele que ninguém sabe, a traça e a ferrugem não consome, é incorruptível, e ele guarda, ele preserva, para ele abençoar a sua vida e a minha vida lá no céu. Está escrito. E é por isso que a gente gera conflito. E é por isso que a gente desrespeita algo tão sublime, algo tão maravilhoso. E a gente vê pessoas se degladiando em redes sociais, falando mal da igreja. Quando eu digo da igreja, não estou falando de ninguém não, tá? Estou falando de uma forma geral. Falando mal da fé. Ah, porque cristão que tem que fazer assim. Aí quem não é fica falando assim, meu, ele não deveria fazer isso e ser e pronto. Por que ele fica dizendo o que os outros não são na concepção? Se você não tem nada para falar, meu irmão, de bom, fique calado. Se você não tem que dizer a parte que leva à salvação, fica na tua. Porque maldito é por quem vier o escândalo. A Bíblia diz que se faz maldito por quem vier o escândalo. Você está escandalizando quem? Os cristãos. Não, você está escandalizando a igreja. E a igreja não é nem minha nem sua. A igreja é dele. A igreja somos nós. O que é a igreja? Porque quando ele fala sobre a pedra angular, sobre a origem, o nascimento, mas depois ele translitera de uma forma mais clara o que é isso. Lá em Hebreus capítulo 3, versículos 1 a 13. Perdão, 1 a 19. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão, Jesus, o qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés, quanto maior honra do que a casa tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como filho, em sua casa, a qual casa somos? Olha, a qual casa somos nós, se guardarmos firme até ao fim a ousadia e a exultação da esperança. Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração, eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia. Fazer o quê?
exortai-vos mutuamente cada dia. Lembra do princípio de Hebreus? Não deixeis de vos congregar. Por isso que a gente tem que estar aqui. Para a gente se exortar, para a gente se ajudar. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado, porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança desde o princípio. Tivemos, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais são os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram, de fato, todos os que saíram do Egito, por intermédio de Moisés? E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entraria no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Ele está dizendo aqui que nós somos casa de Deus, que nós dependemos da operação do Espírito Santo. Caso você pode ler 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1 a 10, tem revelação do que é, nas minúcias, que é ser igreja. Porque nós precisamos corrigir isso urgentemente. Porque a igreja, ou igreja, ela não se abre. Eu vou abrir uma igreja. Abra não. Igreja não se abre. Igreja, ela nasce. Igreja, ela não se abre. Tem muita gente abrindo porta de igreja. Isso fere princípios. Igreja, ela nasce. Ela é de dentro para fora. Se você olhar a história da igreja, a história do cristianismo, é de quem crê. E ali se junta um povo. Então não adianta fazer de fora para dentro, não adianta institucionalizar algo para ver se dá certo. Se não nascer, você pode abrir 10, você pode pegar um programa, sei lá, tal. Tem uns que vendem aí de membro, de caixa, de secretaria, faz, monta. Não tem vida, porque a igreja nasce. A igreja, ela já foi comprada. A igreja, ela já foi redimida. E a igreja, ela jamais será vendida. A igreja não se vende. Não é curral para dizer assim, porteira fechada. A igreja, desde a sua origem, ela é oriunda, ou seja, ela vem, ela nasce, primeiro, por um propósito. Dentro desse propósito que Deus tem para homens, quem é vivo aqui tem certeza, diga amém. Vem o chamado, Deus chama uns loucos, assim que acreditam em coisas surreais, que têm experiências extraordinárias com Deus, e que por entenderem o propósito e estarem com a sua vida solidificada nesta fé, eles obedecem. Preciso ir longe, porque não vou falar dos outros. Sabe por que nós estamos aqui? E estamos com 29 anos, porque teve um maluco que Deus o chamou, e quando o chamou, encheu ele do Espírito Santo, ele foi batizado, e disseram, você não cabe mais aqui, você está fazendo umas coisas aí esquisitas, então vaza.
Aí ele disse, mas não dá para ficar, eu fico quietinho. E ele ficou um tempo quietinho aí. Ele disse, não, esse negócio que você tem em você é maior que você. Você não vai ficar quietinho, sai. Aí ele saiu. E quando ele veio aqui para Moca, onde isso nasceu, ele saía feito um doido, movido pelo Espírito Santo, com as sementes na mão, que coisa de doido. Jogando semente pelas ruas da Moca, dizendo que Deus ia fazer, que Deus ia dar vidas, que Deus ia transformar, que tal. Aí no momento de crise da sua vida, Deus diz, agora você tem já alguns que estão aí com você sendo edificados na palavra, vocês se reúnem. Então se reúnam e comecem a falar de mim. Aí ele disse, mas como? E não é ele que está testemunhando isso aqui, somos nós que já ouvimos ele falar e que estamos sendo fruto disso que nasceu no coração de Deus. E homens acreditaram nisso e nós chegamos até aqui. Ele juntou uns pau na rua, e no dia da inauguração, lá na rua Natal, tinha um púlpito de madeira de pau que ele achou na rua, porque nem dinheiro para púlpito ele tinha. Aí tem gente hoje aqui, lindo, ó, a igreja do teto preto, de LED, de cruz azul no teto, coisa linda, mas isso começou, sabe aonde? Com um maluco jogando semente na rua. Igreja não se abre, igreja nasce, vem de Deus, e pode se levantar o que for, não fecha, porque Deus sustenta, mantém. E isso cria história que glorifica a Deus, que as pessoas ouvem o testemunho. E quantos outros eu falei daqui, mas quantos quer que eu te fale? Já estudamos a história da igreja, quantos mártires, quantos homens, quantas mulheres se doaram, deram a sua vida, sacrificaram as suas famílias, por aquilo que eles permitiram que nascesse no seu coração, vindo da parte de Deus. Então nós não podemos aceitar que o mundo aponte para a igreja e diga que ela é ineficiente, que ela não cumpre propósito. Quem não cumpre propósito somos nós, eu e você. Quem é ineficiente sou eu e você. Mas a igreja de Jesus Cristo, ela nunca parou e ela está caminhando para o céu. E eu quero todos os dias lutar para ser essa igreja. Todos os dias lutar para ser essa igreja. É isso que vai mover e vai fazer com que eu busque. E quando eu buscar, o poder de Deus vai se revelar. Porque eu só vou te dizer 5 coisas que a igreja faz. Eu só vou dizer. A igreja, ela proporciona uma vida em comunidade. Ela não é lugar de desunião não, mentira do Satanás, mentira do inferno. A igreja, ela proporciona uma vida em comunidade. Sabe o que é uma vida em comunidade? Uma vida onde todos têm algo em comum, o propósito de Deus. Segundo, ela une a diversidade. Mentira, isso aqui não é um clube de especiais, não. Isso aqui é a unidade da diferença. Porque ele disse que nós somos corpo. Eu quero saber se dedo é olho. Eu quero saber se orelha é boca. Eu quero saber se perna é mão. Não! Ele disse que nós somos a igreja, e a igreja ele representa como corpo. Então ele une a diversidade. A mão é importante, a orelha é importante, o ouvido é importante, você é importante, o outro é importante. Nós temos o nosso valor, e foi Deus que valorizou. E ele uniu isso. Ele estimula-nos
a buscar excelência. Sabe por quê? Porque nós não estamos fazendo para nós, estamos fazendo para Deus. Estamos fazendo para Deus, tem que ser o melhor. Porque Ele rejeita aquele que faz relaxadamente. Ele não aceita que aquele que põe a mão no arado olhe para trás. Então isso nos ensina a buscar a fazer as coisas com excelência, porque nós estamos fazendo para Deus. A igreja, ela nos leva a exercitar o amor. É o amor. Sabe o exemplo que Jesus deu para os homens? Deus tinha que falar daquilo que Ele entendia. Deus passou a entender mais o povo através de Jesus. Porque senão Ele queimava todo mundo. E aí, quando Ele vai falar para o homem como ele tem que cuidar da mulher, Ele disse que o homem deveria amar a esposa como Cristo amou porque tu é bonzinho. Não, porque Ele te ama. Por isso, marido, não inventa desculpa não, ama. É ruinzinha, dá trabalho, gasta, dá dor de cabeça, tem vontade de matar, tem, de ver dormir, não acordar, às vezes dá. Ama, como Cristo te amou. Quem é a igreja? Mulher, está cheia de asa, né? E disse que você fosse submissa, respeitasse o seu marido. Sabe por quê? Porque eu quero ver você, o desrespeito a Jesus, que é o cabeça, é pecado. Vou fazer um livro para casais. Desrespeitar a Jesus é pecado. Hashtag respeite a igreja. Hashtag respeite seu marido. Marido, se dê o respeito. Porque eu quero ver você olhar para Jesus e dizer para Ele: ó, você não sabe o que eu estou passando. Ele vai dizer: mentiroso, fique no seu lugar que eu estive aí. E eu passei o que você não aguenta, 0,00001. Então eu sei o que você está passando, mas eu venci e eu posso lhe fazer vencer. Então respeite e ame. Sabe o que a igreja faz? Ela apresenta o sinal de Jesus. E o sinal de Jesus é o sinal da salvação. Se fossem só os milagres, teriam ficado os milagres. Mas milagre por milagre, sabe o que Ele disse? Vocês vão fazer maiores do que o que eu fiz em meu nome. E estes sinais seguirão aos que creem. Creem no que? Na salvação que Ele proporcionou. Então o sinal de Jesus é salvação. Você está caminhando para o céu, irmão? As pessoas têm vontade de ir para o seu céu, que você diz que está indo. As pessoas querem ir para o céu, que você diz que você está indo. Ou é o céu da boca do cavalo? Fique de pé. E feche os olhos. Porque eu vou correr depois de hoje. Ninguém vai me ver. Não. Isso é sério. Estamos falando de Jesus. E quando ele viu o que a religião daquela época proporcionava ou estava fazendo com as pessoas, que ele chamou aquilo de fermento, ele chegou para os seus discípulos e
quando a religião da época ficou pedindo a eles sinais. Quem quer ver sinal aqui? É pegadinha, tá? Ele disse que os sinais seguirão. Quem vai fazer sinais são vocês. Porque ele disse para a religião daquela época: o único sinal que eu dou para vocês é o sinal de Jonas. Sabe qual é o sinal de Jonas? Arrependam-se. 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 Quando ele disse que a gente tivesse cuidado, para que a gente no deserto da nossa vida, que pode durar 40, como para alguns foi, que pode durar 70, que pode durar 80, não sei, que pode durar 15. O que ele disse é que nós tivéssemos cuidado para que nós não caíssemos no deserto, pela nossa desobediência, por nós enfrentarmos a um Deus que é vivo, a um Deus que traçou um plano de redenção para as nossas vidas. Ele pensou no melhor para mim e para você, e Ele nos fez igreja. Nós não podemos perder o brilho, nós não podemos perder o sabor. Ele diz: vocês são luz. Ele disse: vocês são sal, então não deixem de brilhar e não percam o sabor. E se nós estivermos nele, a luz estará sendo refletida e nós vamos dar sabor. Nós vamos ter o que dar, porque Deus nos dá para que a gente distribua. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, porém quem não crer será condenado. E aqueles que creem, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. E pelo fato de você crer, não é um sinal que vem primeiro. O primeiro vem porque você crê. Você crê, você crê. No que é que você crê? Você crê em sinais? Não, você tem que crer na salvação. Você tem que crer no perdão, você tem que crer no amor, você tem que crer na misericórdia. Porque quando nós abraçamos isso, que é a verdade do evangelho que transforma a nossa vida, os sinais nos seguirão. A igreja não está prostrada diante do pecado, não. A igreja não está falida. A igreja não está morta. Ela nunca vai morrer. Porque a vida dela não está condicionada à minha vida. A vida dela está com Jesus. Quem quer abençoar aqui? Quem quer abençoar? Foi ele que disse: sê tu uma bênção. Sê tu uma bênção. Onde você for, você vai abençoar. Porque você tem a bênção. Não faça disso uma utopia religiosa. Não, você tem a bênção de Deus sobre a sua vida. E aonde você passa, você abençoa. O seu sorriso abençoa, as suas mãos abençoam, as suas lágrimas abençoam, o seu abraço abençoa, os seus pés abençoam, tudo seu abençoa, a sua casa abençoa, o seu carro abençoa, o seu trabalho abençoa, o seu dinheiro abençoa, a sua aprovação abençoa, tudo, se você está em Deus, abençoa. Vida em Cristo não é a vida medíocre, não é a vida mentirosa, não é a vida hipócrita. Não, vida em Deus é vida, e vida em abundância. Respeite a igreja. E se você é a igreja, se dê ao respeito.
viva a verdade do que é o Evangelho, que é poder de Deus para transformar. Te louvamos, Senhor. Te louvamos, ó Deus, pelo Teu amor, pela Tua graça, Senhor. Agradeça ao Senhor. Ore ao Senhor agora. Sabe aquele louvor que a gente cantou? Penúltimo. Canta. A gente precisa se render. A gente precisa se prostrar. Coloque a mão no seu coração. Existe um desafio que é lançado para nós: entregar ou não a nossa vida a Jesus, aceitar ou não o seu plano de salvação para nós. E todos os que crerem serão salvos. Precisamos crer, e a atitude de crer é declarar que crê. Eu vou fazer uma oração agora de entrega. E se você não entregou sua vida a Jesus ainda, mas hoje você viu que Ele é confiável e você pode e deve entregar sua vida a Ele. Se você quiser fazer isso hoje, então ora comigo assim. Diz: Pai, Pai de amor, eu sei, Senhor, que Tu tens cuidado de mim, Tu tens guardado a minha vida. Eu sinto o Teu amor todos os dias para comigo. Às vezes eu esqueço, mas eu sei que Tu me amas, e este amor me constrange. E eu hoje quero declarar que eu entrego o meu coração, a minha vida a Ti. Eu quero Te pedir que Tu escrevas o meu nome nos céus, no livro da vida, porque eu quero ser um cristão, um seguidor de Cristo, um que acredita na salvação que vem de Jesus. Muda a minha vida, acalma o meu coração, dirige os meus passos através da ação do Espírito Santo. No nome de Jesus é que eu oro. Amém. Se você fez essa oração pela primeira vez para Jesus, aí onde você está, eu não vou te chamar à frente não, dá um tchau aí, dizendo: eu entreguei minha vida a Jesus hoje. Se você orou assim pela primeira vez, Deus abençoe sua vida. Aplauda ao Senhor pela vida desta jovem. Aleluia. Deus abençoe sua vida, meu irmão. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Tem mais alguém? Não é mudar de religião não, é entregar a vida a Jesus. O senhor não tomou essa decisão? Deus abençoe sua vida. Aleluia. Tem mais alguém? Aleluia. Você que está em casa, você tomou essa decisão hoje. Aí você manda aí uma mensagem: eu entreguei minha vida a Jesus, e nós queremos andar com você. Pode sentar. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe a sua igreja. Quando a gente diz que Deus abençoe a sua igreja, a gente está dizendo que Deus nos abençoe, que Deus nos dirija, que o Espírito Santo nos dirija, nos ilumine.